beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil e hoje nós vamos falar sobre Estados Unidos no período do século XIX. Vamos dividir essa aula em duas partes, a Marcha para o Oeste e a Guerra de Secessão. Mas não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ativar o sininho de notificações aqui no canal e, é claro, compartilhar com todos aqueles que tiverem interesse em entender um pouquinho de história de maneira fácil, ok? Tá, para começo de conversa, observamos que falar dos Estados Unidos do século XIX é entender a formação territorial norte-americana. E para entender essa formação territorial norte-americana, observamos que, primeira coisa, é a justificativa ideológica desse processo de ocupação territorial da conquista para o oeste, o chamado Destino Manifesto, onde a propaganda é feita e colocada na cabeça de todos aqueles que vão para o oeste que eles são predestinados, escolhidos por Deus para levar ao desenvolvimento e ocupar essas terras, que vai do Atlântico até o Pacífico. Feito essa justificativa, o governo norte-americano cria uma lei de povoamento de 1865, onde estabelece que as pessoas que tiverem qualquer quantia para investir poderá adquirir um lote, uma terra, um pequeno território para poder cultivá-lo, para poder plantar e explorar essa região. É claro que a partir do momento que vai ocorrer o domínio desse território, vai ocorrer a formação de vilas, vai ocorrer a formação de cidades, que falaremos mais à frente. Contudo, para poder fazer esse processo de expansão territorial, eu tenho então o quê? Alguns fatores. Não só o Destino Manifesto, mas eu tenho o crescimento populacional, a propaganda que é feita de imigração para vir povos da Europa para os Estados Unidos, para a região da América do Norte, para povoar, prometendo a garantia de novas terras e melhores lucros e ter uma vida próspera. E é claro, ele precisa de mais gente, porque eu já tenho muita gente, precisa de mais gente para povoar toda essa área para o oeste. Povoando essa área eu vou ter o quê? Uma acomodação populacional. Só que para acomodar essas pessoas que habitam essa região, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um conflito entre várias tribos. Entre os caras pálidas, que são os brancos norte-americanos, e os indígenas. Quando falamos conflito, lembramos que quem habitava essas terras para o oeste eram os grupos indígenas, os mais variados aborígenes que habitavam a região dos Estados Unidos, que devido ao conflito, à guerra com esse processo, a marcha para o oeste, muitas tribos, podemos falar aí 90%, 95%, serão exterminadas devido às guerras de conquistas de territórios. Não há um respeito para o índio que habita ali. O branco chega, justificado pelo Destino Manifesto, de levar ao desenvolvimento, de acomodação populacional e extermina esses grupos indígenas que habitam ao oeste. Além disso, podemos falar que uma outra medida que é feita pelo governo norte-americano para conseguir terras para o oeste é através da guerra e da compra. Através da compra, nós encontramos que vai anexar territórios que eram da França, da Espanha e da Rússia. Quando falamos da Rússia, lembramos da região do Alasca. O Alasca pertencia à Rússia. O governo americano compra o Alasca para quê? Para garantir uma fronteira e o domínio, que lá na frente vamos falar da chamada doutrina Monroe, a América para os americanos, onde define que todo o território da América é destinado aos Estados Unidos, mas isso é um assunto mais na frente, no processo imperialista norte-americano. O segundo fator é a guerra, conflito esse entre Estados Unidos e o México. Com a guerra dos Estados Unidos com o México, o que vai acontecer? Eu vou ter anexação do Texas, anexação da Califórnia, de Nevada, do Arizona, de Utah e do Novo México. Um total de 2 milhões de quilômetros quadrados, quase a metade do território mexicano passa para o domínio dos Estados Unidos. Então não é uma coisa muito romanceada. Ocorre um conflito sim entre México e Estados Unidos e anexação de terras. Terras essas que ficam ao oeste. Contudo, o que leva a cobiça então para poder ir para a Marcha do Oeste, além do Destino Manifesto e além da acomodação populacional? A descoberta de ouro na Califórnia. A descoberta de ouro na Califórnia aguça a cobiça desses grupos que estão no litoral para se enriquecer de maneira fácil. Diante disso, a partir do momento que eu tenho um povoamento, e como eu disse antes, vai formar vilas. Nessas vilas vai se formar pequenas cidades, onde vou ter uma delegacia, onde vou ter um banco, onde vou ter um salão, e no salão vou encontrar bebidas, festas e algo mais. Vou ter uma igreja, vou ter o ferreiro, o barbeiro, vou ter um mercadinho, vou ter o chiqueiro, vou ter tudo na cidade para o processo de abastecimento dos grupos que habitam ali na região. E é claro, a formação de grandes fazendas de gado. Além, é claro, de grupos que irão trabalhar nas minas, na exploração do ouro da região. Essa descoberta do ouro vai fazer com que
ocorra um processo de desenvolvimento. Porque, para poder transportar esse ouro, o que eu vou ter que fazer? Criar nada mais nada menos que ferrovias, que é o símbolo do desenvolvimento. Junto com a ferrovia vem a formação de mais cidades, formação mais centros urbanos, onde eu vou ter, como você vê em vários filmes norte-americanos ou jogos, né, justamente a ideia do Far West, terra sem lei, onde qualquer pessoa pode chegar, saquear, roubar, saquear um trem, roubar um trem, etc. Porque a estrada de ferro vai ser o símbolo do desenvolvimento, não só a estrada de ferro, como também cabos de telégrafo ligando o leste até o oeste posteriormente. Com isso, podemos concluir que a marcha para o oeste possibilitou uma grande acomodação populacional, teve como consequência o massacre de grupos indígenas e que vai possibilitar a formação territorial dos Estados Unidos que conhecemos hoje. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Até a próxima. Fui!